Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas estamos felizes de estarmos, mesmo de forma remota, né? Não presencial, mas já podemos mandar uma mensagem para você dizendo que estamos com saudade e esperamos que você esteja bem. Na nossa casa aqui, todos estamos bem, graças a Deus. Tanto eu quanto a Isa, as meninas, o Jack, meus familiares todos estão bem também. Mas estamos também nos solidarizando com todos os nossos alunos, pais de alunos e até mesmo funcionários que vieram a perder alguém durante este momento de pandemia. Mas, como a gente tem sempre falado, não podemos parar, né? Ficamos tristes, ficamos chateados, pesarosos, pensativos, mas não podemos parar. E agora nós vamos voltar, mesmo de forma remota, como já disse, ao nosso conteúdo do segundo bimestre, tá certo? E nós vamos começar o nosso segundo bimestre com o assunto cálculo algébrico, que se encontra no capítulo 3, tá? Está na página de vocês, página de número 45. Você pode abrir o seu livro, tá? De vez em quando eu vou me abaixar aqui é porque eu estou olhando o livro para ter um guia. Vamos lá, sem perda de tempo. Muitos de vocês, na verdade todos nós, quando começamos a estudar, nós começamos a estudar a reconhecer números, né, e formas. Quando nós falamos apenas de números e formas, nós estamos diante do que nós chamamos de aritmética e geometria. Na aritmética, mais precisamente, você vai ter as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão. Isso quando você, até o seu quinto ano. A partir do sexto ano, você já coloca potenciação e radiciação, né? E vem aprendendo também essas operações que eu falei, juntando também com a ideia de geometria. Mas todos vocês sabem que existem situações, principalmente na geometria, que nós não podemos mensurar um tamanho. Por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu pegar para vocês. Eu tenho esse tripé. Esse tripé, ele deve ter aqui em torno de 10 centímetros, 12 por aí mais ou menos, esse pezinho aqui. Mas essa aula está sendo gravada num outro tripé muito maior. Então eu não posso dizer que todo tripé só tem 12 centímetros. Não. Cada tripé tem o seu tamanho, tem as suas especificidades, né? As suas especificações. Deixa eu botar para cá. Então, quando a gente trabalha com geometria, nós não podemos dizer que um tamanho específico sempre vai ser aquilo, nunca vai ser alterado. Não. Eu tenho formas diferentes, né? Por exemplo, eu estou num quarto aqui, no meu quarto, gravando essa aula, e o meu quarto ele tem 2,5 metros de comprimento. Mas a nossa sala de aula tem muito mais do que 2,5 metros de comprimento. Então o comprimento não é uma medida que a gente possa dizer sempre vai ser isso. Não. Juntando a ideia da aritmética, das operações, com a geometria, nasce o que nós chamamos de álgebra. Tá certo? E a álgebra, ela vem para dar uma revolução em todo o conceito matemático. E essa revolução, graças a essa revolução, hoje a matemática ela se expande para outras disciplinas. Por exemplo, um médico precisa saber matemática? Precisa. Porque ele precisa saber a distância para fazer uma operação, qual a dosagem para dar um remédio. E essa dosagem varia de pessoa para pessoa, de problema para problema, certo? Outra coisa que nós não podemos falar agora durante a pandemia. Vocês sabem que cada país escreveu uma espécie de equação matemática, vamos chamar assim por enquanto, para determinar o número de infectados
por local, por país, por estado, por cidade. Essas equações só surgem graças à álgebra, graças ao cálculo algébrico. Então veja que é muito importante. Você só está assistindo essa aula no seu tablet, no seu computador, e até mesmo essa transmissão que vai ser feita por causa da álgebra. Existe um código e esse código surge a partir da álgebra. Tá certo? A álgebra, ela é o quê? Como eu já falei, é uma expansão. Ela sai da linguagem corrente, em forma de palavras, para uma linguagem matemática. Você exprime aquelas palavras em matemática, né, de forma matemática. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu diga para vocês, então preste atenção, tá? Eu bati aqui que é para estar ligado, prestando atenção. Então, olha o que acontece. Todo mundo já pegou táxi, ou pelo menos todo mundo já deve ter pegado um táxi, ou quando você precisa, eu nunca peguei, papai sempre teve carro, mas no dia que você precisava você já sabe. Um táxi, quando você entra no táxi, você entrou no táxi, você já paga um valor. Tá? Não sei quanto é. Vamos dizer que é R$3. E a cada quilômetro que o táxi faz, ele cobra um outro valor. O valor final é justamente o quê? A soma dessa taxa fixa, desse valor que quando você entra você já paga. Você, só entrei e sentei no carro, você já vai pagar por isso. E mais o valor por quilômetro. Aí vamos supor, agora eu te contei uma história, agora eu vou colocar na forma de problema. Olha lá. Você precisa ir a um local a 10 quilômetros da sua casa. Você apanha um táxi. Ao entrar no táxi, você vê que o táxi está na bandeira 1 e você paga R$3 para entrar no táxi como taxa fixa e 75 centavos por quilômetro. Quanto você pagará ao final da corrida? Veja que eu citei números, claro, mas é um problema. Você agora vai transformar isso da linguagem falada, ou até mesmo escrita, para a linguagem matemática. Então, olha como você colocaria. Corrida, vou chamar de C, tá? Poderia ser outra coisa. Entre parênteses, X, que é o que esse X? É justamente os quilômetros, tá? É igual a R$3, que é o preço que você paga ao entrar no carro, mais 75 centavos por quilômetro. Isso que eu acabei de fazer aqui para vocês, ó, é uma expressão algébrica. Como é que a gente resolve isso? Utilizando cálculos algébricos, através da álgebra. Tudo bem? Agora eu queria falar um pouquinho, então, antes de conceituar a álgebra, falar o que é álgebra, um pouquinho da história. As primeiras pessoas que estudaram a álgebra foram os gregos. E nós temos indícios, né? Como é que eu posso dizer? Documentos, onde Euclides e Aristóteles, mais ou menos em 322 a 384 a.C., já utilizavam letras no lugar de números. Ok? Então vai logo pegando aí o conceito, né? Utilizavam letras no lugar de números. Euclides e Aristóteles. No século XIII, Fibonacci, um italiano, ele escreveu um livro, O Estudo do Ábaco, onde ele já discorre um pouco de álgebra, também transformando letras em números. Mas, graças a esse homem foi um revolucionário. Se podemos agradecer a uma pessoa, vamos agradecer a François Vieutet, um francês, e é com biquinho mesmo, é François Vieutet, um francês que viveu em 1500 a 1603. Ele sistematizou, né? Ele
colocou como padrão a linguagem simbólica juntando com letras. E assim nasce a álgebra. Então, o que é álgebra? A álgebra nada mais é do que quando você trabalha letras e números e operações. O livro de vocês diz assim: álgebra, a parte da matemática que lida com incógnitas e variáveis. Então, quando eu tenho letras, trocando por miúdos, isso que ele falou aí, quando eu tenho letras, números e operações, nós estamos diante da álgebra. Então, se tem incógnita, né, é álgebra. Então, agora, em vez de a gente usar quadradinho, bolinha, triângulo, desenhos, você vai utilizar letras. Tá certo? Então, agora a matemática vai ficar cada vez mais interessante. Tudo bem? Vou apagar para a gente dar continuidade. É interessante a gente perceber que a matemática vai além de apenas contar, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa interessante que nós podemos também tirar na parte da álgebra é quando a gente vai construindo esses cálculos, né, algébricos, essas expressões algébricas. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui um paralelepípedo. Ok? Todo paralelepípedo é igual? Nossa, está muito feio esse paralelepípedo, mas tudo bem. Todo paralelepípedo é igual? Não. Né? Mas, olha aí. Eu posso dizer então que aqui é A, aqui é B e aqui é C. Comprimento, largura, altura. E alguns vão chamar também de espessura. Se eu quiser calcular o volume é o quanto ele comporta dentro dele. Tá? Então, o volume vai ser nada mais nada menos do que o produto entre eles. A, B, C. Vejam que pode ser assim, ou A, B, C. Então eu chego a essa equação algébrica, a equação do volume de qualquer paralelepípedo. Veja que a álgebra ela surge com esse intuito. Eu não vou ter que toda vez memorizar vários valores. Não, é A, B, C. A altura, né, ou comprimento, perdão, comprimento, espessura, comprimento, largura e espessura. Então, eu crio a álgebra para dar esse up. Eu não é preciso mais eu ficar preso a uma numeração. As letras podem ser qualquer número. Eu posso calcular o volume de uma caixa de sapato a uma sala de aula. Entenderam? Então vejam que a álgebra ela faz isso. Ela expande o nosso conhecimento. Não ficamos mais bitolados, né, parados numa única coisa. Ok? Continuando. O valor numérico, gente. O valor numérico é quando nós temos uma expressão, tá? Tem uma expressão algébrica. Já falei que expressão algébrica é quando você tem as operações juntadas com as variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos dizer que você tem isso aqui, ó. 2x² y mais 3z. E eu quero saber o Vn, valor numérico dessa expressão algébrica. Para isso, claro, ó, valor numérico, se x for igual a 2, y, não quero 2 não, vou botar menos 2, y, 1, z, 4. Ok? Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou substituir. Então encontrar o valor numérico é substituir números, valores numéricos nas incógnitas, nas variáveis. Ok? Então vamos lá.
Vn é igual, presta bem atenção, 2 vezes x. Quanto vale o x? Menos 2. E agora eu preciso que você preste bastante atenção. Quando eu tenho um expoente, né, um número negativo, a minha incógnita está elevada a um expoente qualquer, eu vou colocar esse número negativo entre parênteses. Então aqui vai ficar, ó, menos 2 ao quadrado. Ok? Vezes 1 mais 3 vezes 4. Ok? Valor numérico é 2 vezes. Agora eu vou responder como se eu estivesse respondendo uma expressão numérica. Menos 2 elevado ao quadrado. Base negativa, expoente par, resposta positiva. Então vai ficar 2 ao quadrado, 4. Mais 4, mas não precisa colocar o mais. Vezes 1 mais 3 vezes 4, 12. O valor numérico então é 2 vezes 4, 8, vezes 1, 8, mais 12. O valor numérico então é 20. Tudo bem? Então, isso é valor numérico. É você pegar valores que ele vai ter que te dar, não é você que cria, tá? É o problema que vai te dar e substitui na expressão algébrica. Tudo bem? E para finalizar essa parte, nós vamos falar sobre alguns tipos de expressões algébricas, tá? Existem tipos de expressões algébricas. Existem expressões algébricas racionais. Quais são as racionais? As que pensam? Não. As racionais é aquelas que são escritas com números racionais. Vamos lembrar do conceito de número racional que a gente viu no capítulo 1. Tá? São as racionais, mas as próprias racionais elas se dividem em inteiras e fracionárias. Ok? As expressões algébricas racionais inteiras são aquelas que possuem apenas variáveis e números, com adição, subtração, multiplicação e potenciação. Ó, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Apenas essas 5. Eu deixei uma de fora, mas isso tem um sentido. Já já vou falar para você. Então, quando eu tenho aqui, ó, por exemplo, ó, 2x² mais y. Isso aqui é uma expressão algébrica racional inteira. Eu tenho o sinal de mais aqui, tenho potenciação, tenho uma multiplicação aqui. Ok? Se tivesse assim, ó, 4y menos 12 sobre 3. Isso aqui também seria uma expressão algébrica racional inteira. Ah, professor, não é fracionário? Não. Está na forma de fração? Está. Mas qual é a diferença? É que na fracionária, a minha incógnita ou variável aparece no denominador. Então, quando é fracionária, vai ser assim, ó. Vou escrever essa mesma aqui, só que de forma fracionária agora. 4y menos 12 sobre 3x. Certo? Então, quando eu coloco bem aqui essa situação aqui, ó, a incógnita ou a variável no denominador, aí agora é uma expressão algébrica racional fracionária. E outra coisa muito importante é que você precisa ter em mente é que quando eu tenho uma expressão algébrica racional fracionária, existe um negócio chamado condição de existência. O que é a condição de existência? É algo que só existe por causa de alguma coisa específica. Certo? Os seres humanos não, você e eu, só existimos por quê? Porque um dia o nosso pai e nossa mãe tiveram uma relação, né,
sexual e nasceu você como criança, ou eu como criança. Né? Então, a condição para você existir é ter tido uma relação sexual entre seu pai e a sua mãe. Ok? Então, condição de existência quer dizer que essa expressão algébrica só existe se tiver algumas situações. Por exemplo, nesse caso, isso vem escrito, tá? Ó, eu digo que 4y menos 12 sobre 3x se x for diferente de zero. É uma condição de existência. Por quê? Porque quando eu coloco o zero aqui, vai dar zero e não existe uma divisão por zero. Né? Outra coisa que eu podia botar aqui, eu poderia dizer que esse x tem que ser diferente de zero e o x tem que ser também maior do que 2. Então isso aqui é o que nós chamamos de condição de existência. Né? O livro de vocês coloca como sendo CE. Condição de existência. Tudo bem? Mas as expressões algébricas não são somente do tipo racionais, elas também podem ser do tipo irracionais. Vou fazer para vocês bem aqui. Irracionais é o que, professor? Que não pensa? Não. Lembra que a gente falou que os números irracionais, normalmente eles estão ligados, tá? Eles estão ligados com 2 R's, irracional. Não está pensando, não? Deixa a professora Carol, a professora Dani ver isso aqui. Irracionais, tá? Expressões algébricas irracionais não são aquelas que não pensam. São aquelas que eu falei para vocês que são formadas, né, lá o conjunto dos números irracionais são números formados por frações, né, não periódicas. Né? Frações não, pois não. Por números decimais não periódicos. Que normalmente surgem da onde? Surgem de raízes não exatas. Ok? Aqui é o mesmo sentido. Existem duas situações para eu ter uma expressão algébrica irracional. É quando você tem, vamos supor aqui, ó, 3 vezes raiz quadrada de x. Quando você tem uma variável dentro de uma raiz, isso aqui é um exemplo de expressão algébrica irracional. Ou quando você tem no expoente uma fração. 4x elevado a 1/8. Ó, também é exemplo de expressão algébrica irracional. Beleza? A gente só está conceituando. Na próxima aula, nós vamos adentrar um pouquinho mais de conceitos, mas a gente já vai trabalhar as operações. E para concluir, gente, vamos falar um pouquinho sobre termo literal. Nem precisa aqui, só escrever aqui para vocês. Termo literal. Isso aqui é importante você aprender. Ou é algébrico. Porque agora acabou aquele negócio da gente ter que fazer conta só com número. Ah, se não tem número, eu não faço a conta. Não. A partir de agora nós vamos fazer cálculos literais, que são utilizando termos literais, ok? Literal. Ah, o português está horrível. São usando termos literais ou termos algébricos. E eu queria ler com vocês no livro de vocês para vocês entenderem bem isso, tá? Diz assim, lá na página 50. Denomina-se termo literal ou algébrico todo produto de constantes e variáveis. E ele dá esse exemplo para você aqui, ó. 8a² BC. Tá? Onde 8 é a parte constante. Por que a parte constante? O que é constante? Que não se altera. O 8 é a parte constante. E a² BC é a parte variável, possuindo um único termo. Quantos termos eu tenho aqui, ó? Se eu pudesse separar isso aqui, ó.
Eu tenho um único termo, ó. Parte constante e a parte variável. Isso aqui a gente chama de termo literal. E logo em seguida embaixo ele dá um outro exemplo, ó. 2ab mais 3b quadrado c. Ok? Aí olha o que ele diz. É uma expressão algébrica contendo dois termos algébricos. Então aqui, ó, aqui eu tenho só um termo literal. Aqui eu tenho dois termos literais. Mas quando eu tenho dois termos literais, o que eu já tenho? Uma expressão algébrica. Tudo bem? Na próxima aula nós vamos voltar, né, falando já de outro assunto, que é a parte de monômio e polinômio. E eu já vou adiantando para vocês que vai ficar um pouquinho extenso, então eu vou dividir a aula 2 em 2 vídeos. Uma para falar de monômios e polinômios, monômios e suas operações, e polinômios e as suas operações. Tá bom? Se você não entendeu, volte, reveja a aula, e eu vou deixar já atividades para esse tipo de assunto aqui que nós acabamos de ver, tá certo? Um forte abraço, fique com Deus, continue estudando.